Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão ao vivo pelo portal da Academia Lair Ribeiro para mais um Hangout. Doutor Lair Ribeiro responde. É com muito prazer, com muito entusiasmo que nós estávamos aguardando esta data para fazer o segundo programa de uma série de 4 programas de Hangouts. Doutor Lair responde. Mais uma vez, gostaria de enfatizar que esse programa não tem como objetivo, que essa transmissão não tem como objetivo fazer consultas, tá? Dr. Lair Ribeiro vai tirar as dúvidas aqui dos internautas, dos canais parceiros, dos assinantes da academia e vai falar sobre um tema genérico, sobre um tema específico. Para você se consultar, procure o profissional de saúde, procure o seu médico da sua confiança, tá claro? Isso é muito importante. Vamos direto ao assunto. Queremos agradecer mais uma vez a nossa rede de colaboradores, ao Imar do canal O Mioc Tá Tendo, né, de Minas Gerais, com certeza, ao Ricardo Grum, do canal Minha Saúde e Curas Naturais, ao senhor Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, muito obrigado aí pela conexão também, o Júnior Alac, ao Otávio, a Fernanda, do grupo Jolivi, muito obrigado também por essa conexão, ao senhor Moisés, que agora está fazendo parte também da nossa conexão dos canais do YouTube, do canal Saúde e Bem-Estar. Muito boa noite, seja bem-vindo, Moisés. E ao senhor João, do canal John BTV, também está estreando aqui com a gente, né? São 6 canais do YouTube aí, totalizando aproximadamente aí 600 mil pessoas, 600 mil seguidores desses canais, além dos mais de 200 mil seguidores do canal da Academia Lair Ribeiro. Ao pessoal do Facebook, ao senhor Éden Faria, que administra os grupos Em Busca de Pensadores, Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba. Boa noite, Éden. E também a Jéssica Nunes, Carol J., a Priscila, ao Lázaro, a Bruna e ao Maurício, que fazem parte do canal Mundo das Ideias do Dr. Lair Ribeiro. E ao nosso Luiz Sartorelli, que faz parte do grupo Instituto Lair Ribeiro e seguidores do Dr. Lair Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos e já faço aqui um comunicado para vocês, né? Aproveite que está entrando, que está começando agora, já compartilhe esse link, mande um e-mail para os seus familiares, curta aí no Facebook, compartilhe esse link, porque hoje o programa vai ser excelente com o Dr. Lair Ribeiro, tirando todas as nossas dúvidas. Então, está aí no momento, pega o telefone, compartilhe no WhatsApp e vamos aumentar aqui a rede de pessoas que querem ter mais saúde. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo do Dr. Lair, muita gente, tenho certeza, que conhece, mas para você que está chegando agora, eu vou fazer a leitura aqui rapidamente e já passar a palavra para o Dr. Lair Ribeiro, tá certo? Dr. Lair Ribeiro é formado em medicina há mais de 45 anos, ele é cardiologista, mestre em cardiologia pela PUC do Rio de Janeiro, ele é nutrólogo pela ABRAM, Associação Médica Brasileira de Nutrologia. O Dr. Lair morou 17 anos nos Estados Unidos, período em que trabalhou em 3 universidades, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Nesse período também exerceu os cargos de diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, alcançando a vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Novartis. Então, olhe só a história de vida curricular e empresarial do Dr. Lair Ribeiro. Ele é autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. O Dr. Lair Ribeiro também publicou mais de 38 livros, sendo 15 deles best-sellers, 26 traduzidos para outros idiomas e hoje disponíveis em mais de 40 países. Por mais de 20 anos, proferiu palestras em diversas cidades brasileiras, vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa. Treinou mais de 4.000 médicos brasileiros na área de adequação nutricional e otimização da homeostase. Nos 2 últimos anos, ele produziu mais de 150 coleções, 150 kits de DVDs com temas médicos diversos. Esse é um currículo resumido do Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair, eu passo a palavra para o senhor fazer a sua introdução, a sua boa noite, e depois eu faço a primeira pergunta.
Ok, boa noite a você, Fernando. Boa noite a você, internauta que está aí nos assistindo. Eu sei que você está ansioso que a gente comece esse pergunta-resposta. Eu vou ficar aqui com vocês por pelo menos 1 hora e 15 minutos. Vou procurar ser bem objetivo nas perguntas que vocês têm aí, mas algumas delas talvez precisem de alguma explicação antes que eu dê a resposta. Como o Fernando disse, eu não posso dar nenhuma consulta aqui. Eu não estou aqui para consultar ninguém, você tem que procurar seu médico. Mas eu estou aqui para lhe orientar, para abrir uma perspectiva nova, porque a sua saúde é sua. Ninguém é mais responsável pela sua saúde que você. Então, o que o médico pode ser um coadjuvante, um parceiro, mas você aqui é o protagonista, porque a vida é sua, o corpo é seu, a saúde é sua. Fernando, pode começar. Então vamos começar. Primeira pergunta, doutor Lair. No quesito nutrientes, fale um pouco sobre alimentos crus e alimentos cozidos. Quando se fala disso, nunca é mencionado em pesquisas. Se perde ou até mesmo em que estado esse alimento foi analisado. Pois é, isso aí é uma pergunta aparentemente simples, mas extremamente complexa. Deixa eu ver só até quando eu posso respondê-la. Nós temos animais que são carnívoros, nós temos animais que são herbívoros e o homem é onívoro. O homem é tanto carnívoro quanto herbívoro. O animal que é herbívoro, que é feito para comer vegetal, ele digere vegetal melhor do que o ser humano. O animal que é carnívoro, um lobo que come um pedaço de carne, ele tem uma capacidade de digerir essa carne muito melhor do que o homem. Apesar do homem poder fazer uso de animais e de plantas, ser herbívoro e carnívoro, ele não é tão bom quanto os carnívoros ou os herbívoros comendo os respectivos alimentos. Então, quando nós falamos de alimentação crua, tem vários aspectos. Vamos pegar a parte da planta, por exemplo. Você diz, eu gosto de fazer alimento germinado. Bom, se você quer comer alimento germinado cru, é melhor que você se dedique a ele e desenvolva o que se chama hormese. Depois procura na internet o que quer dizer a hormese com H. Hormese. Desenvolve hormese. O que eu não posso é comer a minha comida cozida, normal, e ficar comendo coisa cruz para poder achando que vai fazer uma diferença. Eu tenho que me dedicar um certo tempo. Por que isso? Porque quando um predador ataca uma presa, a presa sai correndo para fugir do predador. A planta, a árvore, ela não pode sair correndo. Se tem uma praga vindo para ela, como é que ela vai se defender? Ela produz uma substância chamada lectina. Cada planta produz a sua lectina diferente, para não deixar que aquela planta, que aquele predador, aquela praga, chegue até ela. Só que agora essa lectina que ela produz para se proteger, ela não é tão boa assim para a gente. Se você come a planta crua e essa lectina é muito forte, você vai ter problema digestório. Então, quando você cozinha uma planta, por exemplo, essa lectina é cozida e ela perde grande parte dessa propriedade venenosa dela. Então, se eu começar a comer planta crua, da forma crua, eu vou estar ingerindo parte de venenos. Então, tem que ser muito selecionado que alimento cru você vai comer. Você tem que se dedicar a comê-lo com frequência e também vai depender da sua individualidade bioquímica. Tem gente que pode ingerir alimentos crus e fazer até bem, mas a grande maioria está acostumado com alimento cozido e não está acostumado a lidar com aquela lectina, se comer um alimento cru, vai até fazer mal. Isso aí, então, quem fez a pergunta, depende de você. Você tem que testar e ver se isso é para você mesmo ou não. Tá bom? Doutor Lair, a próxima pergunta tem a ver com o resveratrol. Tanto se fala do resveratrol, mas procurando pela internet, não encontrei um consenso geral na administração da dose diária desse produto. E a minha pergunta é justamente essa: qual a dose diária em miligramas
recomendada para se obter todos os benefícios e tem alguma... Não, aqui ele está perguntando marca, a gente não vai falar de marca. Então, qual que é a dose diária e qual que é o benefício do resveratrol? É interessante que veio a pergunta do resveratrol. O resveratrol é uma fitoalexina. O que é fitoalexina? Se você pegar uma videira que produz a uva, tem diferentes nomes. Vou chamar aqui de videira. Tem uns 5 nomes diferentes para a mesma planta. Se eu pegar uma videira que produz uva e deixá-la por conta própria, não ajudar ela em nada, e tem as pragas que vão atacá-la e ela vai se defender, entre as substâncias que ela vai formar para fazer a defesa, é uma substância chamada resveratrol, que é uma fitoalexina. O que é fitoalexina? É uma substância que a planta produz para repelir o que está chegando. Então, ela quer repelir uma praga, ela emite o resveratrol. Então, esse resveratrol, ele agora, quando o ser humano ingere ele tem um fenômeno chamado xenohormese. A palavra xeno quer dizer estrangeiro, veio do estrangeiro, não pertence, e hormese significa adaptação. Então, quando eu ingiro um resveratrol, eu estou tendo a vantagem de pegar aquilo que a planta produziu para repelir pragas, e, por coincidência, esse resveratrol ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Então, todos os animais testados até hoje, você aumenta a sobrevida de um animal quando ele faz uso constante do resveratrol. Mas vamos chegar na pergunta. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. A gordura, se for trans, é veneno. A gordura tem que ser cis. Mas, no caso do resveratrol, tem que ser trans. Então, você tem que pedir resveratrol trans. Claro que é óbvio que deveria ser produzido só trans, mas tem gente que vende resveratrol cis porque é mais barato para produzir. Então, você tem que garantir que ele é trans. E se você for ver na literatura, a média, porque isso aí também varia de um estudo para outro, eu diria que, para você não errar, é em torno de 250 miligramas por dia, feito numa dose só ou 2 doses de 125. Isso é o que está aí na literatura, isso não é um remédio, isso é um suplemento, isso não exige receita, isso você compra em qualquer lugar que venda isso, mas a dose é em torno de 250 miligramas por dia. Doutor, vou fazer a próxima pergunta aqui. Estou lembrando da minha avó, né? Que quando era menininho lá, pequeno em Ribeirão Preto, ela me dava remédio para verme. Sim. E a pergunta é, deve-se tomar remédio para verme ainda, doutor Lair? Claro, sim. Talvez não que a sua avó, não sei qual que a sua avó administrava, mas é verdade. Antigamente, né, em cada começo de cada estação do ano, o começo da primavera, o começo do verão, o começo do outono, o começo do inverno, fazia-se um detox. E nesse detox era incluso o remédio para o verme, tinha uma diarreia muito forte e eliminava, inclusive, vermes. Os vermes hoje já não são tão grandes como eram antigamente. Então, uma solitária, que você chamava, que é a tênia, hoje você não vê ela saindo mais nas fezes, porque ela não é daquele tamanho como era, ela sai pedacinhos muito pequenos, inclusive dentro das fezes, você não consegue ver. Mas é impressionante como que a classe média alta, como qualquer classe social, tem muito verme. E quando você faz o protocolo certo, você vai expelir muita coisa. Então, essa preocupação é uma preocupação de todos nós brasileiros. E mais de 50% dos brasileiros estão contaminados, tem infestação, é o nome certo, tem infestação de vermes. E são processos de detox, de preferência naturais, que devem ser usados. Então, seria o quê? 4 vezes por ano, doutor Lair? Seria 4 vezes, o ideal seria 4 vezes por ano, no começo de cada estação, assim que era feito na antiguidade. No começo de cada estação, os netos iam para a casa da avó, a avó fazia o remédio, havia uma diarreia grande de um dia para o outro,
e todo mundo liberava os vermes e melhorava o estado de saúde. Aqui estão perguntando a sua opinião em relação ao contraceptivo. Qual que o senhor indica? O contraceptivo é complexo. O contraceptivo oral, pílula, é hoje considerada pela Organização Mundial de Saúde classe 1A, assim como o tabaco, assim como o asbesto, como cancerígeno, que é a pior classificação, é 1A. Então, a própria Organização Mundial de Saúde já declara que é uma substância causadora de câncer. Mas, infelizmente, ninguém escuta isso e está todo mundo tomando, e cria todos os tipos de problema. Então, a pílula oral, se você toma ela, eu recomendo que você pare pelo menos uns 3 meses por ano. Você toma ela por um período, dá um descanso, toma ela por um período, dá um descanso. Você não pode tomar ela direto. Tem gente que toma 10 anos direto. Aí tem, inclusive, uma atrofia ovariana, e quando você quer engravidar depois disso, você não consegue, tem que fazer tratamento de fertilização, porque agora o ovário atrofiou. Então, se essa não é recomendada, o que é recomendável? Bom, um modo que você pode usar é o sistema chamado Billings. Você pode olhar lá na internet o que é o Billings. Billings. É assim. O Billings é tipo você pega o muco da vagina e lá vai explicar que quando a mulher ovula, isso muda a constituição. E aí a pessoa percebe que naquele dia ela está ovulando. Ovulou ontem. Se ela ovulou ontem, ela tem que ficar 48 ou 72 horas, porque nesse período ela pode engravidar. Você pode ir pela tabela. Geralmente, a ovulação ocorre num ciclo de 28 dias, ela ocorre em torno do 14º dia. E quando ocorre a ovulação, você tem sobe a temperatura de 0,5 a 1 grau. Então, a mulher, quando chega no 12º dia do ciclo menstrual, contando menstruação primeiro dia como dia 1, quando chegar no dia 12, ela começa a medir na axila a temperatura dela de manhã, depois que ela acorda, antes que ela levanta. E ela vai ver que, se ela ovulou, aquela temperatura aumenta no dia seguinte de 0,5 a 1 grau. Então, quando você tem um aumento na temperatura basal matinal, depois que você acorda, antes que você levanta, de 0,5 a 1 grau, significa que você ovulou. E se você ovulou, nas próximas 48, 72 horas, é recomendável que você não tenha relação sexual. O preservativo, a camisinha, hoje nós temos o preservativo masculino, a camisinha masculina, e temos a camisinha feminina. Então, isso aí também é um dispositivo interessante. Eu não estou dizendo que para todos você vai ter relação no casal, mas naqueles dias você pode fazer uso disso aí perfeitamente, sem problema. E o menos ruim, depois disso tudo, seria o DIU de cobre. Não é o DIU com hormônio, não. O DIU com hormônio ele prejudica quase igual, se não até mais, do que uma pílula oral. Agora, o DIU de cobre sozinho, só cobre, é um processo físico. Esse é um dos que prejudica menos. Mas, infelizmente, todos eles têm os seus efeitos colaterais. Aqui uma pergunta, doutor Lair, para o público mais feminino hoje, né? Fale sobre os riscos dos cosméticos. Isso aí é um risco oculto, que a mulher não tem noção do que está acontecendo. A maioria desses cremes de beleza, infelizmente, tem como base petróleo. Quer dizer, você, mulher, toma um banho no final da noite e passa o creme para manter a pele bonita, e, na realidade, você está adoecendo, porque esse creme, se ele tiver um componente derivado do petróleo, essa substância agora vai ser absorvida no seu corpo, via pele, e ela vai entrar no seu corpo e, infelizmente, ela vai ter uma propriedade chamada estrogenicidade, ou seja, ela vai funcionar como hormônio feminino. E esse hormônio feminino agora vai causar uma série de problemas, um deles chamado predominância estrogênica. Então, isso predispõe você a celulite, predispõe você a ganhar peso, predispõe você a ter doença fibrocística da mama, predispõe você a ter mioma uterino. Tudo isso pode ser desencadeado por um cosmético mal usado. O ideal, o próprio batom que você usa, aquele batom que você gosta, porque é muito bom,
porque ele dura 24 horas, você passa o batom e ele não sai, aquele que é o melhor para você é o pior para a saúde. O batom que fixa muito bem, ele é muito rico em chumbo, e você contamina com chumbo, você passa o batom todo dia, e você desenvolve uma doença chamada saturnismo, que é a intoxicação pelo chumbo, que pode, inclusive, levar a casos letais, casos de morte por saturnismo. O pintor, por exemplo, que tem a mania de pintar e de colocar o pincel na boca, as tintas, em geral, são ricas em chumbo. Então, a pessoa pode desenvolver um saturnismo e morrer em consequência disso. Já tem histórias de pintores famosos, inclusive os brasileiros, não vou citar nome aqui, mas inclusive brasileiros que morreram de saturnismo. E é um diagnóstico muito difícil de fazer, porque nós médicos não vemos isso com certa frequência, e às vezes é na última hora, antes do paciente falecer, é que se descobre que ele tem uma intoxicação por chumbo. E no caso da mulher, o que causa isso é o uso constante do batom, principalmente o batom que você gosta, porque segura bem, entendeu? Então, você devia procurar, e hoje tem disponível, os cosméticos orgânicos, tá? Você procurar cosméticos orgânicos, você não vai ter esses problemas que eu estou descrevendo aqui, tá bom? Doutor Lair, a maioria das consultas médicas hoje pede exame. O que significa exame laboratorial ter uma sensibilidade alta, mas uma especificidade baixa? Essa pergunta deve ser de um profissional de saúde. Aí é o seguinte, eu tenho 100 pessoas que eu vou examinar, e essas 100 pessoas têm uma doença. E eu estou fazendo um teste, eu estou inventando, para ver se bate com essas pessoas que têm doença. E se eu disser que eu consegui 90, eu detectar a doença, dessas 100, eu digo que a minha sensibilidade para detectar a doença é 90%. Se eu pegar 100 pessoas que não têm a doença, e eu tenho outro parâmetro, chamado o padrão ouro, para determinar que essa pessoa não tem doença, e agora eu estou desenvolvendo um teste, e eu detecto 10 pessoas com doença, num grupo de 100 pessoas que não têm doença, eu vou dizer que a minha especificidade é 90%. A sensibilidade e a habilidade que eu tenho do meu teste identificar a doença num paciente que tem a doença. E a minha especificidade é a minha capacidade de dizer que uma pessoa que não tem doença realmente não tem doença. Então, isso é muito importante para quem trabalha com exames laboratoriais, porque às vezes eu estou confiando num exame, no resultado de um exame, e esse exame tem ou a sensibilidade baixa ou a especificidade baixa, e quando eu faço o raciocínio em cima disso, e eu não levo em consideração a sensibilidade e a especificidade, o diagnóstico pode estar totalmente errado. Outra pergunta é: comente sobre a técnica de tensão estrutural, mindfulness e o poder do corpo de se curar. Bom, isso foge um pouquinho da medicina, mas vamos lá. A tensão estrutural é quando eu pego 2 pontos e crio uma tensão entre eles. Por coincidência, eu tenho aqui um elástico. Deixa eu ver se vai dar certo. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu estou esticando esse elástico, tá vendo aqui? Eu criei uma tensão entre esse elástico aqui, ó. Isso chama tensão. Tensão, na física, busca a resolução. Se eu crio uma tensão, a tendência, se eu esticar o elástico, ele voltar. Então, tensão busca a resolução. Só que para eu fazer tensão, eu preciso de 2 pontos. Se eu sou capaz de pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, isso tem que ser treinado para isso, eu crio uma tensão entre as 2 coisas. Então, aqui está a minha realidade, como eu sou hoje, e aqui está a minha visão, como eu gostaria de ser. Só que eu faço a minha visão maior em colorido e a minha realidade em preto e branco. E quando eu crio essa tensão, a minha visão é mais forte que a minha realidade. Então, a tendência é levar isso para lá. Isso é a técnica da tensão estrutural. Com relação a mindfulness, a doutora Ellen Langer, de Harvard, foi quem introduziu isso aí, que quer dizer atenção plena. Aquilo que eu tenho na mente tem uma chance enorme de acontecer. Se eu chego num shopping e saio procurando um terno azul marinho, assim, 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 assim,
e eu tenho um foco naquilo, de repente eu entro na loja, o terno está lá me esperando, porque eu estou com mindfulness. Isso ajuda muito na cura de doenças, porque eu, quando vou fazer uma cura em mim mesmo, eu tenho que ter uma congruência entre a parte física, a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito muito grande emocional, isso atrapalha. Se eu estou pensando na morte, ao invés de pensar na vida, e eu tenho câncer, a tendência é que o câncer piore. Agora, se eu ponho uma meta de que eu vou sair bem desse problema e crio o mindfulness nisso, pensando nisso, aí provavelmente isso vai contribuir, provavelmente, para o meu sucesso, para a minha cura. Porque a última pergunta que tem aí, que vocês estão falando sobre a capacidade do corpo de curar, o Voltaire dizia que quem cura é o corpo. E aí, não, Benjamin Franklin, desculpe. O corpo cura e o médico manda conta. Deus cura e o médico manda conta, Benjamin Franklin. Então, o poder, na realidade, o médico não cura ninguém, nós médicos não curamos ninguém. Nós só damos uma fisiologia adequada, uma nutrição adequada, tiramos a toxicidade, mas o corpo, per se, tem a sabedoria da cura. E nós, às vezes, temos que sair do caminho para deixar essa sabedoria corporal se manifestar. Então, se você consegue entender isso, você tem um parceiro muito grande para te manter com saúde, que é a sua parte mental. É você acordar e achar que aqui é o melhor dia da sua vida, não interessa se está chovendo ou não, hoje o dia está muito bonito, e o que eu vou realizar hoje? Quem é que eu vou ajudar hoje? Porque se você fizer uma análise dos seus melhores momentos na vida, não é o dia que você aumentou seu salário, não é o dia que você comprou um carro novo, é um dia que você estava ajudando alguém, é um dia que você estava com um ente querido. Era um momento que dinheiro não compra. Pensa nos 3 melhores momentos que você já teve na vida. Nenhum deles dinheiro compra. Quer dizer, essa sensação, quando você está nessa sensação, você tem um fluxo energético no seu corpo que tem uma energia de cura. O médico tem que explicar isso para o paciente. Se os pacientes, as pessoas pudessem entender melhor isso, elas curariam muito mais rápido, porque nós já trazemos conosco essa energia de cura. Tá bom? Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: eu tenho um transtorno de déficit de atenção e gostaria de saber por que ela se sente bem apenas quando faz jejum e quando ela se alimenta, a ansiedade piora. Por que isso, doutor? Ela tem o que se chama TDAH, teste de déficit de atenção e hiperatividade, que tem causas as mais variadas. Tem uma predisposição genética, porque isso às vezes acontece com mais frequência nas famílias. Se você, na hora de nascer, o cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço, isso também contribui para você desenvolver esse déficit. Mas, na maioria das vezes, o que está causando mesmo é um distúrbio alimentar. Tem algum alimento que você não está lidando bem com ele. O que é remédio para um é veneno para outro. Só porque uma pessoa se dá muito bem com o alimento, o outro não necessariamente. Então, se você tem um alimento que perturba o seu cérebro, e quando você entra em jejum, você para de ingerir esse alimento, por isso que você se sente bem. Primeiro, você parou de comer aquilo que está te fazendo mal. Segundo, quando você se coloca em jejum, você desenvolve no seu corpo o que se chama corpos cetônicos, que é acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. São os 3 principais. E quando você desenvolve isso, você pode ir lá na Bíblia e ver que tem inúmeras citações de jejum na Bíblia. O próprio Jesus jejuou por 40 dias, Moisés jejuou, entendeu? Esse jejum coloca você aumenta esses corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos, eles facilitam as sinapses, um neurônio se comunicar com o outro. Então, isso é muito interessante. Inclusive, por exemplo, tem estudos mostrando que quem jejua e tem epilepsia, a melhora da epilepsia é absurda. A pessoa para, inclusive, de ter crises de epilepsia, porque jejuou.
Hoje nós temos o que se chama jejum intermitente, que é quanto mais tempo você passa sem comer. Você janta às 6 horas da tarde e você só vai tomar café às 9 horas da manhã no dia seguinte. Você ficou 15 horas em jejum. Então, antigamente, até bem pouco tempo, e muitos ainda têm esse conceito errado, você tem que comer várias vezes por dia. Exatamente o contrário. Você tem que ir na era paleolítica. Ninguém na era paleolítica parava para comer. Você estava andando, correndo, caçando, fugindo do tigre. Você não era só, não podia parar para fazer lanche. Você ficava horas sem comer, até dias sem comer. Quer dizer, você já fazia um jejum espontâneo. E agora eles descobriram isso. Por exemplo, um paciente com Alzheimer, ele faz jejum, ele melhora substancialmente a cognição, porque ele passa a produzir corpos cetônicos. Então, no caso do paciente que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ele para de comer, ele deixa de comer aquele alimento que perturba ele, primeiro. E segundo, pelo fato de ele estar jejuando, ele começa a produzir acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que são substâncias que o cérebro gosta de usar, muito mais do que a glicose. É isso aí. Dr. Lair, qual é a causa da doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, que desenvolveu Parkinson, se você for coletar a história dele, você vai ver que por muitos anos ele teve constipação intestinal. Não é todo mundo que tem constipação intestinal que vai desenvolver Parkinson. Estou falando que o paciente com Parkinson, ele, quase que 100%, ele traz uma história de anos e anos de constipação intestinal, mostrando que, na realidade, o Parkinson começa no intestino. O conceito que se tem de Parkinson é de que a substância negra do cérebro diminui a produção de dopamina. Esse é o conceito clássico. E os remédios que tem para Parkinson são remédios que tratam a sintomatologia, mexem na evolução da doença. Mas por quê? Porque a doença hoje de Parkinson ela é considerada uma doença autoimune, que é o seu sistema imune atacando você e lesando a substância negra que está lá no tronco cerebral e que é a produtora de dopamina. Então, mostra que, como o paciente constipado ele tem uma predisposição maior ao Parkinson, que, na realidade, o Parkinson inicia-se no intestino. Aliás, não é novidade, as doenças autoimunes, em geral, elas se iniciam no intestino. O chinês já dizia, toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino existe a chamada microbiota intestinal, também conhecida com o nome de microbioma, onde tem 10 vezes mais células do que no corpo. Você tem no seu corpo 10 elevado a 13 células. Você tem na sua microbiota intestinal 10 elevado a 14 células. Ou seja, você tem 10 vezes mais células no seu trato intestinal do que você tem no corpo inteiro. E essa microbiota intestinal, ela tem uma interferência muito grande na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa gorda, obesa, e você emagrece e você engorda novamente, hoje nós sabemos que a microbiota intestinal do gordo é diferente da microbiota intestinal do magro. Se você emagrecer e conseguir ter uma microbiota intestinal de magro, você não engorda mais. Então, hoje, quem começou isso foi na Holanda, hoje se espalhou pelo mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não começou, tem alguns centros fazendo, mas esporádico. Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas é o transplante de fezes, que é o seguinte, se eu pego um indivíduo que é totalmente saudável, tá? Um salva-vidas, tem uma saúde perfeita, toma sol o dia inteiro, não, é a pessoa musculosa, saudável. Essa pessoa, se você pegar um transplante de fezes dessa pessoa e passar para um paciente doente, ele tem uma melhora. As fezes são consideradas pela Anvisa como droga, como se fosse um medicamento, com toda a regulamento. Às vezes é complicado, tem que internar. Aqui no Brasil está engatinhando, está começando. Mas se você for em centros mais avançados, na Inglaterra, principalmente na Holanda, em inúmeros estados dos Estados Unidos, isso aí já é moda. Você já interna e pega uma pessoa sã, pega as fezes dela, injeta
no intestino de pessoas doentes, e a melhora é absurda. Então, vocês vão escutar isso falar, então, hoje, talvez, escutando pela primeira vez, ache um absurdo, mas isso já está generalizado pelo mundo afora. Doutor Lair, que tipo de tratamento a fazer quando você tem catarro no pulmão e quando o peito está chiando? Primeiro você tem que ver se esse paciente fumou a vida inteira. Se ele fumou, ele provavelmente tem enfisema pulmonar, que é já uma doença estrutural, já complicada para resolver. Mas você tem que conversar com o seu médico lá. Tem uma coisa que você compra na farmácia da esquina ali, que não é remédio, é o N-acetilcisteína, que é o NAC, NAC. Conversa com o seu médico, que você dá para o seu filho quando ele está constipado, isso aí liquefaz o catarro e libera a excreção. Então, isso liquefazendo, limpa o seu pulmão. É o N-acetilcisteína, que é uma coisa que você tem no corpo. Aquilo que você tem no seu corpo não é remédio, é suplemento. Uma coisa que é como você comer um pedaço de carne. Você come carne, não, o que está ali é proteína. Proteína você tem no seu corpo. Está ali sais minerais você tem no seu corpo. Está ali vitaminas você tem no seu corpo. Então, isso não é remédio. Isso é coisa que você tem. Então, quando você coloca na boca uma coisa que o seu corpo tem, ele fala assim, eu conheço isso. Eu sei o que fazer com isso. Agora, quando você coloca na sua boca um medicamento que foi patenteado, se ele foi patenteado, foi provado para as autoridades que aquela molécula não existe no planeta Terra. Você, para conseguir uma patente na indústria farmacêutica, você tem que provar para o mundo que aquela molécula que você descobriu no laboratório, que não tem igual a ela no mundo. Como é que chama uma coisa que não tem igual no planeta? Eu chamo de ET. É um ET. Então, quando eu coloco um remédio na boca, mesmo que ele possa ter efeitos terapêuticos, ele sempre tem efeitos colaterais. Porque o meu corpo, quando eu coloco ele na boca, o meu corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Então, o corpo vai fazer todo o esforço para eliminá-la. E, nesse processo de eliminá-la, vão ter efeitos colaterais. Então, eu quero te desafiar a você, quando for tomar um remédio, que você leia a bula do remédio. Porque, por lei, é obrigado colocar na bula do remédio quais são os efeitos colaterais. Depois que você lê a bula todinha, se você ainda tiver coragem de tomar o remédio, você toma. Mas tem gente que fala, não, você não deve ler a bula. Não, é o contrário. Eu acho que a saúde é sua, o corpo é seu, a responsabilidade de cuidar desse corpo é seu. Nós somos uma alma, a gente tem um corpo e somos uma alma. E o corpo é o lugar que abriga essa alma. Então, durante o período que nós estamos aqui, a casa da nossa alma é o nosso corpo, é sagrado. E você é responsável por ele, o período todo que você estiver passando aqui por essa dimensão. E você tem que ter muito cuidado com o que você coloca na boca. Porque se você coloca um remédio que vai ter efeitos colaterais, você vai acabar indo num outro médico que vai passar um outro remédio para tratar aqueles efeitos colaterais do primeiro. Só que esse segundo remédio vai gerar outros efeitos colaterais, onde você vai num terceiro médico para tratar os efeitos colaterais desse segundo. Vai chegar uma hora, você já não sabe não qual a doença que você tem mais, porque você já está tratando efeitos colaterais de remédios que você vem tomando. Olha que interessante. Você já não sabe nem qual a doença mais, porque um efeito colateral, vem um remédio, desencadeia outro, isso vai misturando, vai formando o que se chama ondas prováveis, e no fim você não está tratando mais a doença. Você está tratando os efeitos colaterais dos diferentes remédios que você está tomando. Tá bom? O próximo internauta quer saber se os ômegas 3, 6 e 9 e também o óleo de coco, juntamente com suplementos vitamínicos, podem dar gordura no fígado. Não, primeiro que o óleo de coco não tem 3, 6 e 9, como você está pensando. O óleo de coco, ele é rico em ácidos graxos saturados de cadeia média. Caprílico, cáprico e láurico, predominantemente.
Os ácidos graxos eles podem ser de cadeia curta, de cadeia média ou de cadeia longa. De cadeia curta vai até 6 carbonos, de cadeia média vai até 12 e de cadeia longa de 14 para frente. Eles são saturados. Só que o metabolismo dos ácidos graxos de cadeia curta é diferente do de cadeia média, que é diferente do de cadeia longa. Então, no caso do coco, o ácido láurico, que é 47% do coco é láurico, o ácido do óleo de coco, o láurico, ele, quando cai no estômago, ele vira uma substância chamada monolaurina, que mata fungo, mata vírus e mata bactéria. É como se fosse um antibiótico do lado esperto, mas não mata a sua microbiota intestinal. Ele não toca na sua microbiota intestinal. Enquanto que você toma um antibiótico, infelizmente, esse antibiótico também mata a sua microbiota intestinal. Você que passou por um tratamento longo de antibiótico, e teve que tomar várias semanas, você sabe muito bem quanto tempo você levou para se recuperar. Porque o antibiótico, sim, pode ter um efeito de salvar vidas, mas paga-se um preço por isso, porque você vai destruir a sua microbiota intestinal. E agora você vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Hoje ficou mais fácil, porque você pode entrar numa farmácia e comprar um probiótico com um conjunto de cepas para poder restabelecer a sua microbiota intestinal. Mas muitos pacientes não sabem disso. E não sabem por que eles ficaram doentes, estão mais predisposição a uma infecção secundária, porque passaram um tempo muito grande tomando antibiótico. O óleo de coco, como ele tem essa capacidade do ácido láurico, que é muito concentrado no leite materno, que é o melhor alimento do mundo, mas é mais concentrado ainda no óleo de coco, que é 47% láurico, ele vira monolaurina, que tem ação contra bactérias, contra vírus e contra fungos. Tá bom? Doutor, qual é a função da vitamina K2? Pois é, a vitamina K2 não é a mesma que a K1. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós estudamos na Faculdade de Medicina, eles apresentavam para a gente a vitamina K. Hoje nós sabemos tem 22 vitaminas K, que chama vitâmeros, que são vitaminas diferentes do mesmo grupo, complexo K. Então, a K2, ela é o GPS do cálcio. O que é isso? Ela pega o cálcio no tecido mole e leva ele para os dentes e para os ossos. Então, se eu tenho uma deficiência de vitamina K2, quando eu faço uma suplementação de cálcio, o cálcio não tem GPS para ele ir para os dentes ou ir para o osso. Ele vai para a válvula do coração, ele vai para a carótida, ele vai para a coronária, ele vai para a aorta, ele causa aneurisma, ele causa ateroma de aorta, ele obstrui a coronária, ele vai para os rins, ele faz calcificação renal, ele vai para o fígado, ele causa calcificação hepática, ele vai para o cérebro, ele faz calcificação cerebral. Então, sem a vitamina K2, você não deve tomar cálcio. Aliás, tem estudos e mais estudos mostrando que o cálcio, suplemento sozinho, se você não ligar ele com outras coisas, ele chega a ser até prejudicial, infelizmente. Esse conceito, esse mito que você conhece de que cálcio é bom para a osteoporose, isso é um mito, porque os estudos mais recentes científicos têm mostrado que, para isso acontecer, tem que ser acompanhado da vitamina K2, que não interfere na coagulação. A coagulação é característica da K1, e a K1 você não tem deficiência. Agora, a K2 você tem. A maioria das pessoas tem deficiência de K2. Tá bom? A ingestão de cloreto de magnésio pode causar problemas nos rins? Pode, tudo pode. Você tomar 3 galões de água entre hoje e amanhã, você vai internar com hiponatremia e corre o risco de morrer. Até água demais mata. Tudo tem a dose certa. A sorte do cloreto de magnésio, você não tomar ele demais, é que se você exagera na dose, você tem uma diarreia. Aí, quando você tem a diarreia, está dizendo que você está tomando demais. Então, não tem jeito de você aumentar a dose, porque a diarreia é muito forte. Então, sorte sua que o magnésio dá diarreia. Porque se ele está dando diarreia, ele está dizendo que para você, naquela dose, é demais.
Agora, se eu tomo demais e eu já tenho uma certa insuficiência renal, isso pode agravar, como qualquer outro mineral que eu tomasse. Ou se eu tomasse sal demais, também vai afetar meus rins, até mais do que magnésio. Então, tudo depende, como dizia, como é que chama? Esqueci aqui agora, mas vai vir. O remédio ou veneno, tudo está na dose. Remédio ou veneno, tudo está na dose. Tá bom? Doutor Lair, por quanto tempo nós podemos tomar DEA, DHEA, já que o efeito somente é sentido depois de 4 meses? Primeiro que não é verdade, tá bom? Que é sentido depois de 4 meses. O DEA é mais eficaz na mulher do que no homem. Você pode mudar a vida de uma mulher com a suplementação de DEA. Por que ele é mais eficaz? Paracelso, que eu estava tentando lembrar, tá? Que o veneno, o remédio ou veneno depende da dose. Desculpa. O DEA, a mulher, ela produz testosterona mais na suprarrenal, na adrenal, antigamente chamada de suprarrenal. O homem produz testosterona no testículo. Então, como o DEA é um hormônio da adrenal, ele tem uma certa afinidade pela adrenal e ele acaba aumentando a testosterona na mulher. Você tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, o DEA não tem no Brasil. Então, não tem jeito de você comprar DEA no Brasil. E se você compra no câmbio negro, provavelmente está vindo do Paraguai. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Lá nos Estados Unidos, você compra no Walmart, você não precisa nem ir na farmácia. Você pode comprar num supermercado. O que também não acho bom, tá? Porque isso também tem outros problemas, porque uma adrenal, 2 adrenais, que são 2, trabalhando 24 horas por dia, elas produzem no homem em torno de 12, 13 miligramas de DEA por dia. E numa mulher, 6, 7 miligramas de DEA por dia. Então, a mulher tem que ingerir metade da dose do homem. Então, o homem deveria ingerir 12, 13 miligramas por dia e a mulher deveria ingerir 6, 7 miligramas por dia. Você vê gente aí vendendo DEA no câmbio negro com 100 miligramas. Aí o tiro acaba saindo pela culatra. Mas é um hormônio interessante, é um hormônio poderoso, ele está na cascata lá em cima, e hoje nós sabemos que grande parte da população tem uma certa deficiência de DEA. Bom? A próxima pergunta agora é sobre câncer. Tratamentos alternativos para leucemia linfocítica crônica em idosos com mais de 70 anos, doutor. Em geral, a LLC, leucemia linfóide crônica, ela ocorre em pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, é uma doença da velhice, a partir dos 50, 60, 70, 80. Ela é uma doença da linha hematopoética. Então, existem os cânceres da linha hematopoética, que é o linfoma, as leucemias, a doença de Hodgkin, o mieloma múltiplo. Isso aí são doenças da linha hematopoética. E os cânceres da linha hematopoética, as células cancerígenas da linha hematopoética, elas, além de utilizarem muito a glicose, elas utilizam muito a glutamina como alimento. Então, por isso que é interessante um paciente com câncer, pelo menos essa é a recomendação hoje, que ele pare de ingerir proteína animal. Um paciente, quando foi feito o diagnóstico de câncer, se eu tivesse um ente querido que tivesse esse diagnóstico, a primeira coisa que ia convencer para essa pessoa é que ela virasse um vegetariano. Pelo menos. Se possível, até vegano. Mas pelo menos vegetariano. Porque a proteína animal, na presença de câncer, não é uma boa. Primeiro que ela estimula o chamado mTOR. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não interessa, mas o mTOR é um proliferador. Ele tem uma ação proliferativa, ou seja, ele aumenta o tumor. Então, o mTOR estimula o crescimento do tumor, que a gente não quer. E segundo, a proteína animal ela é muito rica em L-glutamina. E L-glutamina é também alimento para a célula cancerígena, principalmente da linha hematopoética. Mas vamos voltar na sua pergunta. O LLC, leucemia linfóide crônica, ou linfocítica, os 2 nomes estão certos. O LLC, a quimioterapia tem um certo efeito, a quimioterapia não é boa para tudo.
mas na linha da leucemia, ela tem uma certa vantagem, principalmente drogas mais novas, e se puder fazer a sensibilidade à quimioterapia, faz uma diferença muito grande, e é uma ação. Segunda, é o transplante de medula, e terceira, é o uso das células-tronco. Mas do ponto de vista que você está chamando de alternativo, que eu não chamo de alternativo, eu chamo de integrativo, que, na realidade, a medicina alopática é um pedacinho da medicina. A medicina ayurvédica, que é a mais antiga de todas, tem 8.000 anos. Da medicina ayurvédica saiu a medicina chinesa, que tem 5.000 anos, saiu a romana, saiu a árabe, saiu a grega. Tudo isso nasceu lá da ayurvédica e da medicina chinesa. A medicina que nós estudamos na faculdade, ela foi criada em 1824, na Suíça. Ela não tem 200 anos. Você tem uma ideia, ela não tem 200 anos. O que você acha de comparar uma experiência de menos de 200 anos com a experiência de 8.000 anos da medicina ayurvédica? Você acha que tudo isso, 1/3 do mundo usa até hoje? Você acha que nós vamos jogar tudo isso fora? Um absurdo. Você imagina quando troca de político, de prefeito, de governador, de presidente, tudo que o anterior estava fazendo, você joga fora e começa tudo de novo? Você acha que o Brasil ia ir para frente só porque o candidato anterior era de outro partido, eu agora chego, vou fazer tudo diferente? Não. Eu tenho que aproveitar o que tem de bom. Eu tenho que aproveitar o que tem de bom na ayurvédica, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina chinesa, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na homeopatia, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na acupuntura, eu tenho que aproveitar o que tem de bom na medicina antroposófica. É como se eu tivesse um self-service. Eu tenho as opções. Eu tenho que ter essas opções. Eu não posso só fazer uma coisa. Se eu só faço uma coisa, isso é um reducionismo. A medicina alopática, per se, é uma medicina reducionista. É um pedacinho da medicina. Por mais que a gente estude isso, e ela é muito forte num trauma. Se eu cair de uma moto, eu quero ir para um centro de trauma. Ela é muito boa em cirurgia, entendeu? Nisso ela é muito excelente. Trauma, cirurgia. Numa doença infecciosa, se eu tenho uma doença infecciosa, eu quero ir para um centro que está acostumado a trabalhar com bactérias e resistência à bactéria, e qual é o antibiótico que vai poder tratar a minha infecção bacteriana que está resistente, porque senão eu vou morrer. Quer dizer, se eu tenho uma infecção, se eu tenho um trauma, eu preciso de um procedimento cirúrgico, se eu quebrei um osso, a nossa medicina alopática é perfeita, nota 10. Mas você há de convir que as doenças crônicas é diferente. Você deve ter na sua casa pai, mãe, avô, avó, que tem doença crônica. E cada vez que vão ao médico, aumenta a dose do remédio, põe mais um remédio, e eles não melhoram. Eles vão se deteriorando. Você pega aquele paciente, leva para uma medicina chinesa, leva para uma medicina ayurvédica, leva para uma medicina antroposófica, leva para uma homeopatia, eles têm melhora. Então, você tem que abrir a mente para as possibilidades, entendeu? Não é só ficar com uma coisa. Não é assim que funciona. Você leva para a parte de suplementação. Quantas pessoas estão doentes porque estão desnutridas? Porque não ingerem o necessário. Você imagina, eu contrato um pedreiro, muito bom pedreiro, e falo para ele que tem que levantar um muro lá no jardim da minha casa, e ele chega lá de manhã, eu falo para ele, 5 horas da tarde eu volto, eu quero o muro pronto. Você volta às 5 horas da tarde, ele nem começou o muro. Aí você fala, poxa, por que você não fez o muro? Ele falou, o senhor não deixou a matéria-prima. Eu não tinha tijolo, o senhor não entregaram tijolo, eu não tinha massa, o senhor não comprou cimento. Como é que o senhor quer que eu levante o muro? Eu sei levantar muro, mas você vai me desculpar, o corpo sabe como se curar, mas se eu não der para ele a matéria-prima, os ingredientes, faça um bolo, aqui é a receita, só que não tem ingrediente. Você acha que só por causa da receita vai sair o bolo? Não. Então, muitas vezes você está doente, o adoecimento em geral, por trás dele, tem um processo
de desnutrição, está faltando alguma coisa. Está faltando um aminoácido, está faltando uma vitamina, está faltando um mineral, porque o nosso solo está pobre com isso. Então, quando eu faço uma suplementação bem feita, o corpo sabe como resolver o problema. Entendeu? Porque está acostumado com isso. Uma pergunta interessante aqui, doutor Lair. Como cortar carboidrato se a maioria dos alimentos tem carboidrato? Tudo tem a ver com quantidade, querido. Você há de convir, se você comer um bolo de aniversário, tá? Tem muito mais carboidrato do que você comer uma coxa de frango. Nem se compara. Quer dizer, não é que você não vai poder comer carboidrato. Você vai baixar o seu consumo de carboidrato. Hoje você consome, se você não presta atenção em nada, você come 60% a 65% da sua dieta é carboidrato. Mas você pode viver com 10, 15, 20% de carboidrato. No momento que você reduz o carboidrato, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque quando você ingere o carboidrato, você estimula a produção da insulina. A insulina não é um hormônio bonzinho. Ele é lipogênico, ele te engorda, ele te envelhece, você morre prematuramente, ele causa problemas sérios, você pode ter que amputar parte do seu dedo, da sua perna. Então, ninguém pode ficar cego. Não é pela glicemia, é pela insulina. Porque achava-se antigamente que se você regulasse o açúcar no sangue, estava resolvido o problema. Quando você regula o açúcar no sangue, empurrando o açúcar para dentro da célula, você só mudou o lixo de lugar. Não, eu tomo um remédio que estimula a minha insulina e então o açúcar vai melhorar no sangue. O açúcar melhora no sangue, mas piora na célula. Então, tem 5 estudos grandes na literatura, chamado meta-análise. O mais importante deles chama ACCORD, ACCORD. Pode entrar no PubMed, digitar lá, entre aspas, ACCORD. Você vai ver que o ACCORD Study mostra que no diabetes, quem tem a glicemia, quem tem a glicose mais controlada, é aquele que morre mais. Porque na hora que você controlou a glicose, você empurrou açúcar para dentro da célula. Você imagina se você pega a sujeira da sua casa e joga para debaixo do tapete. Você vai dizer para mim que a sua casa está limpa? Não, o cheiro vem debaixo do tapete. Sua casa está suja. Se eu pego o açúcar que está no seu sangue e empurro ele para dentro da célula, eu não resolvi absolutamente nada. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diminuir a ingestão de açúcar, a diminuir a ingestão de carboidrato. Todo carboidrato, o sonho dele é virar açúcar. Açúcar é a forma simples do carboidrato. O carboidrato entra, é quebrado, vira açúcar. Entrou carboidrato, quebrou, vira açúcar. Entrou carboidrato, o pão que você comeu vai virar açúcar. O macarrão que você comeu vai virar açúcar. A batata que você comeu vai virar açúcar. Tudo isso vai virar açúcar. Então, se você já tem uma predisposição ao diabetes e começa a ingerir carboidrato e começa a aumentar a produção de insulina, a insulina começa a te engordar. Ela é lipogênica, ela faz você engordar. Ela estimula uma enzima que faz engordar. Não quero entrar em detalhes aqui, bioquímicos, mas é isso que acontece. Ela é lipogênica, ela estimula ao seu tecido adiposo a concentrar triglicéridos. Então, não é que você vai ficar sem comer carboidrato. Deixa eu dar para você mais. Existem aminoácidos essenciais: leucina, valina, gelocina, lisina, fenilanina, treonina, metionina, triptofano. Existem ácidos graxos essenciais, que é o linoleico e alfa-linolênico. Me cita um carboidrato essencial. Não tem. Meu corpo não precisa ingerir o carboidrato. Ele faz ele. Como é que ele faz? Ele faz por um fenômeno chamado gliconeogênese. Ele pega um aminoácido e transforma em açúcar. Então, por exemplo, a L-glutamina é uma delas, a alanina é outra delas. Então, tem aminoácidos chamados glicogênicos. Se você come muito churrasco e você é diabético, a sua glicemia amanhã vai estar mais alta. Você vai dizer assim, mas eu não comi carboidrato, por que meu açúcar no sangue subiu essa noite? Porque ontem você foi na churrascaria e comeu muita carne, e parte daquela carne que você comeu vai virar açúcar. Isso é um fenômeno, chama gliconeogênese,
que o corpo tem a habilidade de fazer. Então, é muito importante você entender isso. Você tem que reduzir a sua ingesta de carboidrato. Lá na era paleolítica, não tinha jeito de você comer açúcar. Primeiro que açúcar era chamado de ouro branco. Só depois da escravidão que açúcar ficou uma coisa barata, porque antes era muito caro. Então, a pessoa comum não tinha acesso ao açúcar. E também não ficava diabético. Quase todo, se o Brasil continuar no ritmo que está, porque, para quem não sabe, per capita, o Brasil é o maior consumidor de açúcar do mundo. E se a taxa de diabetes continuar aumentando, daqui a 50 anos, todos os brasileiros serão diabéticos, como acontece com os índios Pima, lá no Arizona. Você vai na tribo, está todo mundo gordo, todo mundo diabético. E aqui no Brasil também, você vai nos índios que moram nas periferias das cidades, eles estão todos gordos, diabéticos, alcoólatras, infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Então, não é para você... todo alimento tem um pouquinho de carboidrato, mas não é isso que nós estamos discutindo. É a quantidade. Doutor Lair, estamos chegando aqui na reta final. Água com limão substitui água alcalina? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A água com limão, ela é ácida ao ingerir. Ela é alcalina ao absorver. Ela ajuda no processo digestivo. A água alcalina não deve ser tomada junto com o alimento. Então, você tem que tomar água alcalina longe das refeições. E você pode fazer uso do limão perto das refeições. O limão perto das refeições vai te ajudar. A água alcalina perto das refeições não vai lhe ajudar. Porque é uma sobrecarga para o seu estômago que tem que estar produzindo mais ácido clorídrico naquele momento já por causa de digerir. Porque tudo depende do ácido clorídrico. O ácido clorídrico no seu estômago, o seu estômago tem um pH em torno de 1,82. E você fala, por que ele não é corroído se esse pH é tão baixo, tão ácido? Porque ele tem um muco que protege, não deixa destruir. E aí, quando o alimento cai, ele vai ativar os enzimas. Por exemplo, o ácido clorídrico pega o pepsinógeno e transforma ele em pepsina. A pepsina vai lá e quebra as proteínas em aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos. Se eu não quebrar a proteína, ela não é absorvida. Se ela não é absorvida, ela vai para as fezes. No trato, no intestino grosso, ela sofre um fenômeno de putrefação. E ela gera uma proteína, que o nome já diz, chama cadaverina. Você acha que cadaverina faz o quê? Cheira igual cadáver. Então, se o seu cocô está cheirando, você está com problema, você está doente. Então, as suas fezes não podem ter cheiro. Se alguém está reclamando que você está fazendo um cocô com odor, é porque você está faltando em você o seu estômago digerir direito. Você procura um gastroenterologista que entenda disso para melhorar o seu processo digestivo, ou do ácido clorídrico, ou das enzimas pancreáticas, que lá se resume com o nome de pancreatina. Tá bom? Próximo. Doutor Lair, uma pergunta sobre trabalho noturno. Ele trabalha todos os dias, à noite, né? E ele quer ter o sono reparador. Ele trabalha das 10 da noite às 5 da manhã. O que ele deve fazer? Dormir ao chegar em casa ou dormir depois do almoço até às 9 horas da noite? Isso aí vai depender dele. Só que ele tem que fazer do mesmo jeito todo dia. O que ele não pode é um dia ele fazer num horário e no outro dia ele fazer no outro. Pelo seguinte, nós temos um relógio biológico que fica no núcleo supraquiasmático no cérebro. Tem um núcleo que fica acima do quiasma óptico, que chama núcleo supraquiasmático, que controla essa história da vigília, que é ficar acordado, e do sono, que é dormir. A vigília é o dia está claro. O sono é a noite, está na escuridão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você muda o seu horário, você tem que padronizar. O que você não pode é um dia trabalhar de dia, outro dia trabalhar de noite. Um dia trabalhar de dia, outro dia trabalhar de noite. Aí você vai viver muito menos. Não é o ideal você trabalhar à noite, mas tem que fazer, não tem? Então, você faz o seguinte, você estabelece, mesmo o dia que você não está trabalhando, fazer do mesmo jeito. Você vai para as camas às 9 da manhã, você vai para a cama às 9 da manhã. Entendeu? Isso estabelece. Aí o seu ritmo circadiano, ele muda. Eu não posso ficar fazendo isso. Agora,
Durante o dia, eu não posso, para mim vai ser à noite, que eu mudei, eu não posso ter claridade. Eu tenho que fechar tudo, eu tenho que ter um blackout. O quarto que eu vou dormir tem que ser em escuro absoluto, porque o cérebro exige que durante o dia você tenha claridade e durante a noite você tenha escuridão. Então, na hora que você for dormir, você tem que bloquear tudo. Não pode ter luzinha acesa, não pode ter nada. É escuridão absoluta. Tá? E padronizar, não é cada dia mudar para um jeito. Tá bom? A próxima pergunta: a pessoa tem colesterol alto e triglicerídeos altos. Ela toma remédio? Tem. Ela está perguntando se ela começar a tomar magnésio, cloreto de magnésio, vai melhorar as taxas. Pois é, o colesterol alto, você tem que ver se ele está alto por algum mecanismo. A principal causa de colesterol alto é hipotiroidismo. Então, a pessoa que tem hipotiroidismo, ela começa a produzir no corpo, inclusive no fígado, uma substância chamada mucina. E para se livrar dessa mucina, tem que aumentar o colesterol. Então, quando você vê uma pessoa com colesterol elevado, principalmente em mulher, até que se prova o contrário, tem hipotiroidismo. E não é dando nenhum remédio para baixar o colesterol que vai resolver isso. É tratando o hipotiroidismo. Na hora que você trata o hipotiroidismo, vai embora o colesterol baixo, normaliza. O colesterol é um mensageiro, dizendo para você que tem alguma coisa errada. Na época que eu comecei a praticar medicina, 45, 46 anos atrás, o colesterol normal era até 320. Não tinha essa história de bom ou ruim. Era colesterol. Meados dos anos 70, foi desenvolvida a ultracentrífuga, então eles conseguiram isolar o LDL. E aí eles começaram a falar que o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Se bem que o colesterol que está no LDL é o mesmo colesterol que está no HDL. Mas eles começaram a falar isso. Hoje nós sabemos, desde 2010, que esse aparelho ainda não chegou ao Brasil, custa quase 2 milhões de dólares, e dificilmente vai chegar ao Brasil porque não tem demanda. Você pode fazer o perfil do LDL. E hoje nós sabemos que nós temos 11 LDLs. Dessas 11, duas LDL são pequenas e densas. E essas que têm mais facilidade de oxidar e entrar no endotélio do vaso. As outras 9 ou são benéficas ou são neutras. Então, quando você tem o LDL alto, que vai dar o colesterol alto, esse LDL no Brasil, acredite ou não, não é medido. Ele é calculado. Olha que absurdo. Ele faz parte de um algoritmo. E o médico pensa que ele é medido. Ele é calculado. É um cálculo que se faz e dá-se os exames. É só você perguntar para o seu laboratório. Você mede ou você calcula o LDL? Ele vai dizer, calculo o LDL. Então, ele é calculado. Então, como é que o médico, quando olha um exame de lipidograma, ele tem que prestar atenção na divisão entre o triglicérido e o HDL. Quando eu divido o triglicérido pelo HDL, então o triglicérido é 100, o HDL é 50, 100 dividido por 50 dá 2, está perfeito. Mesmo que eu tenha um LDL elevado, esse LDL não é daquele grupo pequeno e denso, é do grupo grande que é benigno. Então, quando eu tenho um triglicérido dividido por HDL menos de 2,5, eu não preciso preocupar muito como é que está o colesterol. Agora, se eu tenho isso aumentado, vamos supor, eu tenho 5, aí eu já tenho que ver, já sei que esse LDL é partícula pequena e densa e que tem potencial de ser oxidada. Aí eu vou fazer o uso de antioxidantes, mais do que tudo. Porque se o LDL não oxidar, não é problema nenhum. O problema é quando ele oxida. Então, eu vou fazer o uso de antioxidantes para não deixar ele oxidar. Eu sei que para muitos de vocês que estão escutando isso pela primeira vez, parece absurdo. Mas o tempo dirá, tá bom? O tempo dirá. Eu vou morrer, essa história vai ficar por aí, que eu estudei a vida inteira. Eu não sou o único que pensa desse jeito. Todo indivíduo que estuda profundamente colesterol tem o mesmo conceito. Isso está sendo mudado aos pouquinhos, mas essa mentira do colesterol, ela é tão antiga que vai levar tempo para mudar. O que você tem que tomar cuidado
e perguntar para o seu cardiologista se vale a pena você baixar o colesterol. Porque, às vezes, o remédio que é usado para baixar o colesterol é pior do que o colesterol. O tratamento fica pior do que a doença. Dá para fazer a última pergunta, doutor? Última pergunta. Tireoidite Hashimoto tem tratamento? Tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune sistêmica que ataca outros órgãos, mas tem uma preferência pela tireoide. Tá? Ela é o sistema imune que está aí para reparar e para combater patógenos, se vira contra você. Geralmente, o problema começou no intestino. Houve um vazamento do intestino para o sangue, proteínas que não foram bem digeridas passaram o intestino para o sangue, caíram no sangue, o sangue interpretou isso como um corpo estranho, criou um anticorpo contra essa proteína que acabou de vazar no sangue, e por azar da pessoa, lá na tireoide tem uma cadeia de aminoácidos parecido com essa. Quando eu criar um anticorpo contra essa proteína que vazou para dentro do sangue, eu estou criando agora um anticorpo contra a tireoide. Isso tem um nome, chama mimetismo molecular ou homologia estrutural. Agora eu vou começar a combater a tireoide. E à medida que eu combato a tireoide, vai começar a aumentar no sangue uma enzima chamada anti-TPO, tiroperoxidase, que vai me dizer se eu tenho ou não esse problema. A anti-TPO, o resultado dela até 35 é normal. Acima de 35 ele está aumentado. Eu posso ter o anti-TPO aumentado e ainda não ter a tireoidite Hashimoto, porque o anti-TPO vem antes. Mas se eu não fizer nada, numa questão de tempo, vai aparecer a tireoidite Hashimoto. Para você curar uma tireoidite Hashimoto, você tem que tampar o buraco. Você tem que fazer com que o seu intestino pare de vazar do lume do intestino para o sangue. Se você conseguir fazer isso, e hoje tem médicos que sabem fazer isso muito bem, você baixa o TPO. No momento que você baixar o anti-TPO, no momento que você baixar o anti-TPO, você vai começar a reverter a tireoidite Hashimoto. Tá bom? Paramos aqui, tá? Chegamos ao final do nosso Hangout, o último Hangout do ano de 2017. Queremos, mais uma vez, agradecer ao Wilmar, dono do canal, proprietário do canal Mioc Tateno, ao Ricardo Grum, canal Minha Saúde e Curas Naturais, ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, ao Otávio e a Fernanda, do grupo Jolivi, ao senhor Moisés, do canal Saúde e Bem-Estar, nosso muito obrigado, ao João, do John BTV, nosso muito obrigado também, ao Éden Faria, dos grupos do Facebook Em Busca de Pensadores, Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba, ao grupo Mundo das Ideias, Dr. Lai Ribeiro, na pessoa da Jéssica, Carol, Priscila, Lázaro, Bruna e Maurício, e ao senhor Luiz Sartorelli, do grupo Instituto Lai Ribeiro e seguidores do Dr. Lai Ribeiro. Muito obrigado pela sua audiência nesse último Hangout 2017. Em 2018 nós voltaremos aí já com uma nova data. Fique ligado aí para a gente informar todos vocês. E a mensagem final agora do Dr. Lai Ribeiro. Pois é, eu estou aqui muito satisfeito em saber que nós estamos concretizando essa ideia de fazer essa rede, pessoas que pensam na mesma linha. Vocês devem perceber que eu não brinco aqui, o negócio é sério, e eu tenho um embasamento científico muito grande, deve dar para você perceber isso das minhas respostas, apesar de eu falar de uma forma que você, mesmo não tendo conhecimento médico, você consegue entender o que eu estou falando, mas você percebe que isso é feito com muito cuidado, com muito embasamento científico, senão eu não respondo. E essa ideia de fazer essa propaganda aí, para essa divulgação, de você mandar a pergunta que você está querendo responder e manda para uma central, lá se faz uma seleção, manda para o Fernando, e o Fernando faz essa entrevista comigo aqui, é um jeito de eu responder a todos esses canais, porque eu não tenho tempo de fazer isso para cada um. Ninguém faz isso na internet. Eu sou único, mas também eu tenho um limite de trabalho. O que eu quero dizer também, eu quero aproveitar a ocasião, já que nós só vamos falar ano que vem, que você tenha um bom Natal, que você saiba incorporar o espírito natalino, não é só de ganhar presente, é um momento especial
para a gente pensar na nossa vida. O Ano Novo é um momento especial para você criar projetos para o ano que vem. Tudo que existe no universo físico, olha aí onde você está sentado, olha qualquer coisa que está aí, olha aí, uma caneta, um pedaço de papel, uma régua, uma luz, o que você está vendo aí? Uma câmera, um computador, um iPad? Isso passou primeiro pela mente de alguém. Tudo que existe no universo físico primeiro passou pela mente de alguém e aí se manifestou. Riqueza não é diferente, prosperidade não é diferente, saúde não é diferente. Primeiro tem que passar pela mente para depois se manifestar no universo físico. Tudo que existe no universo físico um dia passou pela mente de alguém, nem que seja do Criador, passou pela mente de alguém. Então, o que você quer criar para você para 2018? A pergunta que você tem que fazer: que área você quer trabalhar? Você quer trabalhar na área profissional? Você quer trabalhar na área de saúde? Você quer trabalhar na área financeira? Você quer trabalhar na área de relacionamento? Você quer trabalhar na área espiritual? O que você quer fazer? Porque nós estamos aqui num processo evolutivo. E quando nós transcendermos, quando nós morrermos, quando nós mudarmos o nosso endereço cósmico, quando nós chegarmos do outro lado, eles não vão nos fazer perguntas. O que foi que você aprendeu lá? Como que a sua passagem por lá fez do planeta Terra um lugar melhor para aqueles que virão depois? Você imagina, você tem sua conta bancária, você faz débito, faz crédito, faz débito na sua conta bancária. Você tem uma conta lá em cima e você vai ter que prestar conta. Tem coisa que te dá crédito, tem coisa que você tem que pagar. Então, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro toda noite, você deve fazer a seguinte pergunta para você mesmo: hoje eu custei mais do que eu contribuí para o universo? Ou eu contribuí mais do que eu custei? Se você estiver contribuindo mais do que custando para o universo, a sua conta lá em cima está aumentando. O seu crédito está aumentando. Então, o que você quer fazer em 2018 para aumentar ainda mais o seu crédito? Quem você quer ajudar? Como é que você pode ajudar? Então, eu agradeço muito a gente ter essa tecnologia, de eu poder estar aqui na minha casa, conversando com você que está aí, e fazendo toda essa diferença. Tem 1h20 que eu estou falando, esclarecendo tudo isso. Isso é fantástico. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí, quando isso cair nas suas mãos, amanhã sobe tudo direitinho, você passa isso para os amigos. Um presente de Natal que você vai dar para alguém, mandar esse link. Tá bom? Até o próximo ano.